Pois bem, amigos, amigas, boa tarde. Já temos 3 minutos aqui passados das 6. Pessoal, como só ia acontecer em eventos virtuais, tá entrando aí. Geralmente demora aí uns 5 minutos para a galera entrar. A gente tem recebido um número muito interessante de pessoas interessadas nesse evento. É um evento, obviamente, gratuito, um evento em que a gente fez o convite, não vale pontos para os alunos, e é muito interessante ter visto o engajamento de vocês durante essa semana inteira. Hoje é dia 11 de setembro, e talvez seja uma data interessante para a gente terminar essa semana de conflitos armados, porque é uma data significativa do ponto de vista das questões envolvendo mesmo a temática que a gente se propôs a trabalhar durante essa semana. Como vocês perceberam, a gente recebeu palestrantes aqui do mais alto nível, e a gente trouxe especialistas que, sem dúvida nenhuma, são referência no Estado e, mais do que isso, referências nacionais e internacionais, pessoas que são lidas nos mais diversos campos aí de atuação da temática do direito internacional. A gente não poderia terminar de maneira melhor do que trazendo hoje a professora Renata Mantovani. A professora foi minha professora no programa de mestrado, é uma mancha no currículo dela, sem dúvida nenhuma, mas é um currículo impecável que, assim, qualquer pessoa do direito olha e fala, meu Deus, um dia eu quero ser assim. O Sérgio vai ler posteriormente para vocês aí. A professora Renata foi professora também da professora Juliette e, sem dúvida nenhuma, uma das melhores que a gente teve e uma das maiores especialistas em relação a essa temática dos conflitos armados. Aliás, a disciplina que ela deu para a gente foi justamente sobre a questão dos conflitos armados. Eu brincava que era a disciplina do tiro, porrada e bomba. Assim, era a disciplina que tratava das questões mais complexas, dos conflitos do mundo. E a gente analisava questões envolvendo Serra Leoa, Iugoslávia, Timor-Leste e todos esses conflitos que Palestina, eventualmente, eles estão aí na mídia, a gente falando sobre eles. É um prazer receber todo mundo aqui, já temos 52 pessoas e, sem dúvida nenhuma, o número vai aumentando com o passar do tempo, mas enfim, acho que foi muito legal e muito produtivo. Eu tenho recebido o feedback dos alunos nesse sentido e parece que bastante interessante e proveitoso. Peço desculpa por não ter participado ontem, pessoal, e vocês puderam perceber uma coisa bem interessante, pelo menos quem esteve aqui ontem, que é o fato de que o Sérgio estava com o meu nome embaixo. Vejam vocês que eu quero ser o Sérgio quer ser eu, professor Sérgio, e como dizem por aí, né, a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, peço desculpa por não ter podido comparecer, mas é porque eu estava em outro evento com o professor Alexandre Moraes da Rosa, enfim, a gente estava organizando um outro evento em relação ao observatório, conflitando aí, obviamente. Vou passar a palavra para a professora Juliette, não sem antes agradecer a professora Renata Mantovani pela gentileza de aceitar o convite, de estar aqui com a gente, falando com os alunos da nossa faculdade. Enfim, uma meninada muito empolgada, sem dúvida nenhuma. Então, muito ansioso para ouvir a senhora. Muito obrigado por comparecer. Professora Juliette, por favor, com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora Renata. Quando pensamos nessa semana, nessa primeira semana internacional, nós pensamos nessa data, 11 de setembro, uma data tão emblemática. E hoje aqui estamos, encerrando essa primeira semana internacional sobre conflitos armados. Hoje teremos o privilégio de ouvir a professora doutora Renata Mantovani de Lima, a quem agradecemos por aceitar o convite de uma forma muito especial, brilhantar ainda mais o nosso evento. Podemos dizer que hoje fechamos com chave de ouro nossa semana. A professora Renata é um dos grandes nomes do direito internacional no país, mas de forma especial posso dizer que para mim é uma referência não só como profissional, mas também como ser humano incrível. Renata foi minha professora no mestrado e estava também em um momento muito importante da minha vida, na minha banca, e eu particularmente nunca vou me esquecer de suas palavras tão generosas. Com certeza, Renata é bem mais que um exemplo de profissional, mas um exemplo de pessoa, de uma educação e uma delicadeza incrível. Obrigada pelo carinho de sempre e por aceitar o convite e estar aqui hoje compartilhando seus conhecimentos com a gente. Passo a palavra ao professor Sérgio. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite. Travou o Sérgio. Tá travado, tá?
em especial ao professor Alisson, essa primeira semana dos armados, em especial também a quem a semana onde passo agora a narrar o currículo da professora, advogada, mestre e doutora com pesquisa, coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário UNA. Além disso, foi professora e ex-diretora do curso de Direito do Centro Universitário de BH, UniBH, e ex-membro do jurídico do Grupo Ânima Educação. Possui experiência na área jurídica com ênfase em direito público e educacional, com a palestra intitulada Os Tribunais Híbridos e sua contribuição para o desenvolvimento da Justiça Internacional Penal, com a palavra a professora doutora Renata Mantovani de Lima. Boa noite a todos e todas. Primeiro, gostaria de ratificar a minha alegria e honra, né, por estar aqui hoje em companhia de todos vocês. Pelo que eu já gostaria de parabenizar toda a equipe de organização do evento, do primeiro seminário de conflitos armados, professor Sérgio, que eu tenho a oportunidade de conhecê-lo hoje remotamente, especialmente os professores Alisson e Juliette, meus ex-alunos, tão queridos, né, no programa de mestrado da Universidade de Itaúna, alunos brilhantes, que eu fico muito, muito feliz, né, de estar hoje na Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette, uma faculdade tradicional, de ponta na cidade de Conselheiro Lafayette. Grandes professores, grandes amigos tiveram a oportunidade de lecionar na faculdade. Então, eu fico muito feliz pelo convite feito, né, por vocês, especialmente esses dois queridos, né, alunos, uma vez, sempre alunos, e sobretudo com a caminhada, com a trajetória de cada um de vocês, que conhecendo, né, a competência e dedicação empregada, né, ao longo dos anos, não poderia ser diferente. Agradeço muitíssimo a gentileza do convite. É um tema que me é muito caro, né, trabalhar com conflitos armados, em que pesem alguns alunos, não é, Alisson? Falar que da minha disciplina sai sangue. Nós temos a oportunidade de verificar que não é bem por aí, e estamos a tratar de direito humanitário, direitos humanos e, sobretudo, a perspectiva de formação pessoal, né, do homem e de tudo que ele pode contribuir no âmbito interno e internacional. Então, é com muita alegria que nessa data tão emblemática, né, setembro 11, 2001, costumo falar que, para aqueles que eram nascidos, né, assim, dependendo do período, todos se lembram, de algum modo, o que estavam fazendo um dia tão marcante, né, sobretudo para o âmbito do direito internacional penal, numa época ainda extremamente delicada, e posteriormente toda a corrida terrorista que se desenvolveu, né, após os ataques das Torres Gêmeas, e o desenvolvimento também e a compreensão do próprio direito internacional penal. Então, é com muita alegria realmente que posso compartilhar aqui uma faculdade tão conceituada. Eu gostaria de cumprimentar todos os professores presentes, todo o corpo discente, a quem agradeço muitíssimo, né, pelo interesse em poder aqui ouvir algumas reflexões de uma apaixonada pelo direito, né, e apaixonada pelo direito internacional também. Então, mais uma vez, muito obrigada, né, a todos. E a palestra, portanto, essas ideias que eu irei desenvolver aqui, é sobre uma perspectiva dos tribunais híbridos, né, e essa contribuição
para a Justiça Internacional Penal. Uma justiça relativamente recente, contemporânea, portanto, no âmbito do direito internacional. E para trabalhar um pouco com essa perspectiva e, evidentemente, com os conflitos, né, que resvalam na criação desses tribunais híbridos, é necessário, primeiramente, traduzir, né, em algumas palavras a ideia do próprio direito internacional. A recente e progressiva expansão do direito internacional impacta, né, seus diversos ramos e, igualmente, o processo de normalização e construção dos organismos internacionais. Assim, as mudanças, tanto na esfera internacional, né, e no âmbito da sociedade internacional, estão relacionadas com acontecimentos históricos que acabam por repercutir nos anseios, valores sociais e interesses políticos, que, por sua vez, fundamentam os ordenamentos legais e determinam suas diretrizes. E a realização da justiça social e a manutenção da paz e seguranças internacionais não poderia ser diferente. Então, de fato, são questões essencialmente importantes para que a gente possa estabelecer aí algumas premissas de desenvolvimento do próprio escopo da Justiça Internacional Penal. Nesse sentido, as concepções clássicas do direito internacional tornam-se gradativamente incompatíveis com um novo modelo de justiça internacional. Isso se torna até evidente se a gente analisar institutos de direito internacional penal. Então, a guerra não mais pode ser considerada como um recurso legítimo de solução de controvérsias. Ao contrário, ela se materializa num crime de agressão. Né? E aí, desde 1928, com o Pacto Bryan-Kellogg, né? Kellogg-Bryan, portanto, que torna a guerra como recurso ilícito, que até então, né, foi considerado uma política de solução de controvérsias. Então, os estados, atualmente, compartilham a subjetividade internacional com os indivíduos. Não sei se geralmente todos têm uma compreensão de direito internacional, mas se eu pudesse ser um pouco mais didática nesse ponto específico, para até que se possa compreender, os sujeitos, né, os estados são os sujeitos clássicos no âmbito do direito internacional e posteriormente, né, no início do século XX, com as organizações internacionais. Só que esse processo de construção e de humanização do direito internacional, né, quem fala muito bem sobre isso é também o mineiro Cansado Trindade, né, que foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos e atualmente é juiz da Corte Internacional de Justiça. Os indivíduos alcançam uma perspectiva no âmbito internacional, tornando-se sujeitos. Evidentemente que não são sujeitos como os estados e organizações internacionais, mas tendo em vista que as normas internacionais a eles se destinam e determinados crimes são cometidos por indivíduos e não por pessoas jurídicas, né, de fato, né, os indivíduos alcançam, né, uma perspectiva no âmbito internacional significativa, importante. Aliado a isso, a própria concepção da soberania absoluta, né, fundada aí no individualismo estatal e que era limitada apenas pelas regras que cada um dos estados admitisse como válidas, é constantemente desafiada. E sob esse enfoque, a reinterpretação de conceitos e a emergência de novas instituições colocavam-se como inevitáveis. A soberania, então, passa a ser entendida como uma capacidade e liberdade do Estado em produzir ou aderir normas que expressamente o vinculasse, já que esses privilégios, muitas vezes, eram limitados por normas internacionais que não necessariamente o Estado tivesse elaborado ou, evidentemente, consentido, né, em sua adoção. Então, a compreensão desse instituto é fundamental para a análise não só do fenômeno estatal, né, na qualidade de poder interno supremo,
mas para a dinâmica da própria sociedade internacional, que os estados procuram incessantemente preservar, né, em termos de soberania. Bom, e assim, nesse quadro, né, os organismos internacionais respondem, né, a uma lógica clássica voluntarista, né, mas com a própria perspectiva, né, desse paradigma, evidentemente, né, nós temos aí uma expressão desse modelo, que seria a Corte Internacional de Justiça, que é o principal órgão jurídico do sistema das Nações Unidas, né, que foi criado em 1945, com a competência aí específica aos Estados soberanos, né, a atuação da Corte Internacional de Justiça é condicionada ao prévio consentimento dos Estados, que, por sua vez, limita a jurisdição da Corte. Independente da relevância do objeto a ser julgado na Corte Internacional de Justiça, é necessário o consentimento das partes litigantes, do Estado, para que a Corte possa se declarar competente e, consequentemente, analisar essa questão. E isso é muito importante, porque a gente está entendendo uma lógica voluntarista até então criada. A palavra voluntarista já demonstra muito isso, a ideia da vontade. A vontade dos Estados, né, portanto, em criar aquelas normas, limitar-se e, consequentemente, posteriormente, né, submeter-se a essas normas até então criadas. Então, embora existam alguns avanços, né, como, por exemplo, até a ideia do ius cogens, o direito cogente, que são normas aí erga omnes, né, válidas, independente do consentimento do Estado, e essas normas reconhecidas pela jurisprudência internacional aí como normas de direitos humanos, direito ambiental, são normas imperativas de direito internacional, que só podem ser derrogadas por normas de igual natureza, né? Então já é um avanço considerável nessa perspectiva, inclusive, de rompimento de uma norma, de um direito centrado essencialmente pela vontade, né? Nós temos que considerar ainda no âmbito internacional as fragilidades do sistema de coerção e execução das sentenças do próprio âmbito da Corte Internacional de Justiça. Claro, ela faz parte de uma organização internacional, né, um organismo mais importante, a Organização das Nações Unidas, né, que tem aí por competência a manutenção da paz e da segurança internacionais, e nós sabemos da perspectiva, né, ou da formação política da ONU. Vamos só lembrar aí dos 15 membros, né, do Conselho de Segurança, 10 são cíclicos, com mandato de 2 anos, e os 5 permanentes com direito a veto. Então, nesse sentido, em que pese ainda as demandas, tem um caráter político considerável. Eu sempre gosto de fazer uma reflexão, porque falar, o direito internacional não existe, então é política, porque a ONU resolve, por exemplo, intervir num determinado estado, no caso de um conflito, e não em outros. Qual seria a razão dessa situação? E aí fica evidente o caráter eminentemente político, né, e sobretudo dos membros permanentes do Conselho de Segurança, China, Estados Unidos, Rússia, França, né, Reino Unido. Bom, não podemos esquecer que essa é uma característica do homem. O que a gente encontra no direito internacional, encontramos também no âmbito do direito interno. E essa reflexão sempre tem que ser realizada. Bom, mas não seria efetivamente o objeto aqui, né, a tratar dessas reflexões que também são interessantes e importantes, mas esses entraves políticos do próprio Conselho de Segurança, né, do direito ao veto de seus membros permanentes, tornam o sistema legal de coerção potencialmente teórico e de difícil aplicação. Uma outra considerável restrição seria a respeito da legitimidade das partes também em propor uma demanda contenciosa, né? Então, aí a competência é limitada aos estados soberanos. Então, é uma outra questão vinculada à Corte. E, por
por que falar da corte? Exatamente para nós diferenciarmos, né, dois contextos internacionais dentro dessa perspectiva da própria construção teórica do direito internacional. Voltando, portanto, à primeira ideia da teoria voluntarista, né, e um novo modelo que acaba desconstruindo esse paradigma essencialmente voluntarista da estrutura internacional clássica. E o responsável por essa proeza é o Tribunal Penal Internacional, que é o maior expoente da justiça internacional penal. O seu desenvolvimento foi impulsionado pelos efeitos nefastos, absurdos das hostilidades perpetradas em tempos de beligerância, né, posterior aí às duas guerras mundiais e outros tantos conflitos com repercussões internas e internacionais, né, que proporcionaram a instituição de tribunais internacionais que, mesmo sob críticas, trouxeram, né, ou impuseram o desenvolvimento das bases fundamentais do direito internacional penal. Então, a crescente percepção pela sociedade internacional de que certos crimes cometidos dentro de um território nacional possuem repercussão em âmbito internacional, além de violarem direitos individuais básicos e indisponíveis, impôs a necessidade de se desenvolver um sistema de preservação de paz entre as soberanias dos Estados. E, nesse aspecto, os direitos humanos foram considerados fundamentais. Aliado aos direitos humanos, eu colocaria aí também a própria perspectiva do direito internacional humanitário. E nesse processo de humanização, né, e aí até voltando a citar Cansar a Trindade, e abrandamento das fronteiras nacionais, os indivíduos passam a assumir uma nova posição no cenário internacional, porque eles adquirem uma considerável importância e tornam-se sujeitos de direitos e deveres internacionais. Sobretudo, com o final da Segunda Guerra Mundial, né, com o Tribunal de Nuremberg e a tentativa, né, e aí, né, na realidade, já, né, de julgamento dos responsáveis pelos horrores, né, empreendidos aí pela Alemanha, representando o Estado alemão, né, de violações que são, assim, que fogem, acho que, a compreensão humana, né, até o nosso critério aí de aceitabilidade. E o direito internacional penal, inserido nesse cenário em transição, não podia deixar de evoluir e se adaptar a essas mudanças. Então, ao reconhecer e consagrar a responsabilidade internacional do indivíduo, passou a perseguir os responsáveis por crimes internacionais, independente de suas responsabilidades perante os seus estados de origem. Então, nesse momento, supera a regra de que apenas os estados eram passíveis de responsabilidade no âmbito internacional e combateu também a impunidade daqueles que se acobertavam de suas posições hierárquicas ou, né, da sua representatividade, mais do que isso, né, da sua proteção do Estado, para se excusar-se de qualquer tipo de punição. E é nesse cenário emergente que a ideia da criação de um tribunal permanente, né, foi esculpida para colocar fins aos julgamentos parciais e a inaplicabilidade de normas e princípios internacionais, né? Então, assim, ganha força, né, um movimento, né, essencialmente expressivo, até para romper com a ideia, né, de temporária ou, né, a criação de tribunais ad hoc para o ato, né, trazendo, portanto, o respeito a todos os princípios e normas, sobretudo no âmbito de direito penal, que foram, inclusive, criticados nos tribunais anteriores, né, esses tribunais que o antecedeu. Então, o TPI, né, criado em julho de 1998, é dotado de jurisdição internacional e ele pode conhecer, processar e julgar certos crimes internacionais independentemente do consentimento estatal, que é exigido por outros órgãos ou para outros órgãos internacionais. E por quê? O vínculo jurisdicional estabelecido entre os Estados partes e o TPI
é regido pelo princípio da competência automática. Isso quer dizer que a partir do momento que o Estado ratifica e se integra ao Tribunal Penal Internacional, ele aceita aquela competência, né, que está inserido aí no artigo 12, parágrafo 1º do Estatuto do TPI. E a competência, né, relativa aí aos crimes listados no artigo 5º, né, e no momento que ele se torna parte, ele acaba, né, reconhecendo aquela autonomia por parte da jurisdição. Crimes internacionais aí declarados no Estatuto de Roma, como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e agressão. Nesse ponto, diferente da Corte Internacional de Justiça, a competência do TPI vincula-se ao princípio da personalidade ativa, ligada à nacionalidade do autor da infração, bem como o princípio da personalidade passiva, ligada à nacionalidade da vítima. Então, gente, o TPI tem competência se o crime é cometido num território parte, né, daquele Estado que ratificou o tribunal, ou se é cometido contra um nacional de um Estado parte. E isso é muito importante, é fundamental, porque essa possibilidade, né, na realidade, essa conjunção aí de competência permite que o TPI julgue um caso de um Estado que não tenha ratificado o seu estatuto. E é exatamente aí que essa ordem voluntarista acaba sendo quebrada, né? Lembrando que o Tribunal Penal Internacional tem autonomia, ele não é vinculado à Organização das Nações Unidas, né? Então, nesse sentido, já é uma consideração extremamente importante, né? E aí acaba separando um pouco esse caráter político da ONU, né, na análise do TPI, embora exista uma previsão de que o Conselho de Segurança possa sustar a análise de um caso, né, pedir a suspensão por 12 meses renováveis, mas ele não integra o sistema ONU, e isso é muito importante. Então, e esse caráter não cumulativo das pré-condições de competência, né, e voltando, inclusive, pela possibilidade de um Estado não signatário do Estatuto ter seus nacionais submetidos à jurisdição do tribunal, independente da manifestação de consentimento, de fato, acabou incomodando vários Estados, né, e o que foi até responsável pelo boicote ao Tribunal Penal Internacional. Então, se o indivíduo cometer crimes previstos no Estatuto em território de um Estado parte ou de um Estado não parte, mas que também possa, né, tenha a possibilidade de admitir a sua jurisdição ad hoc por acordo especial, né, as premissas estabelecidas no Estatuto, né, serão aplicadas. E os precedentes desse tribunal, né, objetivam situar aí a Justiça Internacional Penal num quadro de ordem cronológica, apontando também as características que se derivam de cada um desses contextos de formação. E aí é o que eu chamo de tribunais puros, internacionais puros. Aqueles tribunais que, pela sua forma de criação, pelo direito aplicável, né, tem essa natureza essencialmente pura. Então, ao analisarmos em uma perspectiva histórica, a gente consegue distinguir os tribunais puros por suas características de referência em 3 modelos, que podem ser os tribunais internacionais militares de Nuremberg e Tóquio, que foram aqueles construídos, né, estabelecidos ao final da Segunda Guerra Mundial, os tribunais internacionais ad hoc para a ex-Iugoslávia e Ruanda, né, criados pelo Conselho de Segurança, no uso da sua força prevista aí pelo capítulo 7º da Carta, que é a possibilidade de empreender alguma medida em razão de uma ruptura, né, da paz, que foi o que aconteceu em Ruanda, com o genocídio de Ruanda e os conflitos também, né, empreendidos na ex-Iugoslávia em razão do desfacelamento, né, depois da Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria, né, e o Tribunal Penal Internacional, que é a corte
permanente, né, criada em 98, que entrou em vigor em 2002. O fato é que, sejam permanente como o TPI ou mesmo ad hoc como os outros 4, né, eles são tribunais internacionais. Eles aplicam norma internacional. Foram absolutamente compostos por juízes de distintas nacionalidades, de representatividade, portanto, internacional, né, criando normas e um corpo substancial efetivamente de direito internacional. Né? Claro, mais uma vez, em que pese críticas consideráveis, nós não podemos deixar de analisar o benefício aí da jurisprudência que foi firmada ao longo dos anos para determinar, por exemplo, os elementos do crime de genocídio, a interpretação e alcance aí das imunidades e responsabilidade individual penal, o desenvolvimento de regras, de procedimentos e provas, né, e de práticas dos próprios tribunais. Então, em busca de um modelo, né, que pudesse reunir e aplicar o corpo jurídico desenvolvido em âmbito internacional e igualmente superar as críticas que foram suscitadas em razão da adoção dos tribunais ad hoc, né, contrária ao juízo natural, né, todas aquelas perspectivas que nós temos em âmbito de direito interno, criou-se, portanto, uma corte permanente, né, que entrou em vigor em 2002. Essa foi uma grande vitória. Uma grande vitória, dada até a natureza da sua competência, a sua jurisdição obrigatória e a relativa independência do Conselho de Segurança, como eu disse anteriormente. E aí vem a primeira reflexão. Seria a solução para a justiça internacional penal, ou mesmo um modelo de justiça? Já estaríamos aí diante, né, de um tribunal que pudesse resolver, julgar, processar, né, crimes perpetrados em conflitos internacionais, né, que, como vários, né, na África, vocês tiveram a oportunidade, eu vi, né, pela divulgação de vocês, contarem aí com a palestra do Kyong, não é? Kyong é um querido, uma pessoa que eu admiro, um amigo, né, admiro profissional e pessoalmente, fizemos juntos mestrado e doutorado, e, na realidade, temos a mesma linha e condução de pesquisa, e ele com, acho que uma propriedade, né, até em razão da própria origem, né? Conversamos longamente sobre as questões dos conflitos da África e o papel próprio do Tribunal Penal Internacional, né, com opiniões respeitosas, embora muitas vezes divergentes, que eu acho que é o que engrandece a discussão jurídica, né? Assim, o palco de formação e de crescimento, né, jurídico. Então, nesse sentido, será que esse tribunal seria... Oi? Então, será que esse tribunal seria a solução de todos os problemas e estaria ali encerrado definitivamente a composição da justiça internacional penal? Né? Um modelo que então já estaria pré-concebido e, nesse sentido, bastaria apenas a ampliação da competência material desse tribunal? E, claro, adequações processuais necessárias, principalmente no que diz respeito à cooperação entre os Estados-partes. E a questão material importa significativamente, porque eu já disse a vocês quais seriam os crimes, né, de competência material do tribunal. E, dentre esses crimes, vários importantes de âmbito internacional foram deixados de lado. Discutiu-se muito antes, né, no momento de preparação do estatuto, alguns estados queriam a inserção do tráfico internacional de órgãos, por exemplo, ou de pessoas, o próprio terrorismo, né, teve uma discussão significativa, não chegou a um consenso. O terrorismo, não por acaso, né, um crime de difícil conceituação. Terrorismo é de Estado, terrorismo é psicológico, como é que a gente trabalha essas perspectivas no âmbito internacional. E o Setembro 11 demonstrou, né,
como isso seria delicado em termos de conceituação de um crime, né, dessa magnitude, que, enfim, mexe com as bases, né, internacional, efetivamente, né? E aí a gente pensa, né, sobre essa possibilidade, né? Teríamos uma justiça internacional penal, então, unitária, centralizadora, né, uma vez que o tribunal permanente, em que pese também não constar crimes importantes, definiria o rumo da justiça internacional? Bom, a prática, mais uma vez, apontou outros caminhos, né? Quase em paralelo à instituição do Tribunal Penal Internacional, deflagrou-se um processo de proliferação de tribunais internacionalmente assistidos, ou também denominados híbridos, mistos, exatamente em razão de suas características mistas. Vários estados em situações de pós-conflito receberam auxílio internacional para processar e julgar responsáveis por diversos crimes cometidos em seus territórios. E aí vem outra pergunta. Quais seriam as justificativas para a criação desses tribunais? Será que esses tribunais fragilizariam o Tribunal Penal Internacional, que estava naquela oportunidade, né, por entrar em vigor, ou mesmo posteriormente, quando entrou em vigor em 2002, a sua própria consolidação, né, ou antes mesmo da consolidação, a sua entrada em vigor? Seria aí uma retaliação dos estados contra a ameaça da superação da soberania clássica, até porque o Tribunal Penal Internacional poderia, em algum caso, como hoje, né, já existe efetivamente, a possibilidade de julgar nacionais de um estado que não é parte. Então, ou esses tribunais híbridos, né? Então, a composição aí nesses dois quadros, como vocês observam, poderiam coexistir. Será que existiria algum tipo de contribuição entre os tribunais denominados clássicos puros e os tribunais híbridos, né? E, mais uma vez, é nesse contexto que outras reflexões devem ser realizadas para nós entendermos aí o palco da ideia ou da construção, né, de âmbito de repressão e prevenção de conflitos internacionais. Então, a constituição de um Tribunal Internacional Permanente, né, portanto, uma formalização de uma justiça internacional penal, conviveu com um movimento que se opõe à lógica da construção dos tribunais puros, que foi a criação dos tribunais mistos ou híbridos. Esse conjunto de tribunais revela um fenômeno de hibridação das jurisdições nacionais e, né, ou internacionais, na medida em que partilham uma responsabilidade judicial, tanto dos estados onde funcionam, quanto das entidades internacionais, em particular a ONU. Então, são híbridos em razão dos elementos de natureza diversa na sua formação, né, ou a base jurídica, ou em razão à sua atuação, né, localização, se dentro ou fora do sistema judiciário nacional, a sua jurisdição e efetivamente a sua própria composição, né, composição, portanto, aí de juízes internos desses estados, nacionais desses estados e juízes internacionais. Então, essas características levaram a essa classificação, tendo em vista essa mescla de composição. E é importante que a ausência ou mesmo a diferença entre esses elementos não importa uma desclassificação como híbridos, porque não existem tribunais híbridos idênticos. Então, a ideia é essa conjugação dos benefícios da experiência da sociedade internacional com a legitimidade dos atores locais. Isso é muito importante, porque no âmbito do direito internacional e aí dos tribunais puros, eles devem conviver efetivamente com uma necessária cooperação internacional. Pensem vocês um tribunal localizado em Haia, qual é o caso do TPI, na Holanda, que julga acontecimentos
na África, Sudão, Congo, né? Enfim, a necessidade de coleta de provas, né? De inquirição de testemunhas ou de preservação dessas testemunhas, né? Eles necessariamente atuam com uma exigência de uma cooperação internacional. De modo que, com o processo de hibridação, né, se tem uma mescla dessa composição, esse tribunal estaria enxertado no sistema jurídico interno desses estados. Então, seria, né, de fato, um benefício considerável. Veja bem, estou falando de características, não quer dizer que eu defenda um em detrimento do outro. Não é o caso. Mas apenas para se entender, né, quais são as necessárias análises que devem ser feitas nesse contexto. E como tribunais híbridos, nós temos os painéis especiais por crimes graves no Timor-Leste, o Tribunal Especial de Serra Leoa, a Câmara de Crimes de Guerra no Tribunal Estatal da Bósnia e Herzegovina, as Câmaras Extraordinárias do Camboja, o Tribunal Penal Supremo do Iraque, o Tribunal Especial do Líbano e os painéis especiais do Tribunal de Kosovo, né, como queira. Então, ressalta-se que os tribunais híbridos, à exceção do Líbano, estão unidos por um contexto histórico de conflito armado interno internacionalizado, marcado por graves e prolongadas violações de direitos humanos. E falo, parênteses para o Líbano, porque o quadro histórico de formação do tribunal ficou restrito aos atentados terroristas que decorreram da fase posterior aos eventos bélicos de 75 a 90 e anterior à guerra de 2006, que foi o ataque terrorista que ensejou a morte do premier, né, do primeiro-ministro, Rafik Hariri. Então, né, um primeiro tribunal internacional que julga o crime de terrorismo. Então, a ideia do Líbano é que ele está centrado a um contexto específico de um ato, né, pontual, né, não que não tenha uma importância dentro da história do Estado libanês, mas e não necessariamente de um conflito como aconteceu nos demais estados. Então, por isso que eu fiz esse parênteses. A própria institucionalização desses tribunais mistos é tido como um mecanismo para a reestruturação da ordem estatal interna, por meio do auxílio da justiça transnacional, aliado às necessidades regionais de uma forma focada e eficiente. O que eu quero dizer com isso é que enxertar mecanismos internacionais num Estado que está absolutamente flagelado por conflitos, né, que destroem a sua infraestrutura, toda a sua base, né, uma das maneiras, um dos pilares de reconstrução do Estado seria o auxílio do desenvolvimento da justiça, sobretudo uma justiça com um patamar, né, um standard internacional. Então, de fato, também é um ganho, né? E, né, seria uma experiência exitosa, né, pois mesmo ao mesmo tempo em que luta pela impunidade, né, tentando erradicar a impunidade através da aplicação do direito internacional, capacita a justiça local, né, uma vez que a intenção não é de se constituir um substituto internacional, mas a capacitação desses estados, né, que sofreram, né, em todos os sentidos, consequências desses conflitos. Então, em outros dizeres, é uma conjugação de benefícios decorrentes dos padrões internacionais de um julgamento justo, como, por exemplo, a investigação e persecução de crimes internacionais que, por sua natureza, são complexos, né? E aí a complexidade é porque dentro do próprio crime internacional, né, eles atingem vários bens jurídicos penalmente tutelados, direitos, interesses individuais e sociais, né? A própria humanidade é alcançada, né, quando tem um crime internacional, né, como o crime de guerra, né, o genocídio. Então, a ideia dessa complexidade do crime,
o próprio cumprimento das normas internacionais de direitos humanos, como a adequação da cultura local, legitimidade e a própria operação, né, na busca de aceitação de provas, esse regime de cooperação, são benefícios incontestes desse tipo de tribunal. E, em alguns casos desses tribunais híbridos, o sistema internacional atua em paralelo com o judiciário local, como é o caso do Timor-Leste, da Serra Leoa, do Camboja, do Iraque e do Líbano. Em outros, né, como é Kosovo e da Bósnia-Herzegovina, ele foi enxertado no sistema da competência interna do Estado. Só que, em tanto um quanto o outro, né, inovações legais e organizacionais, né, foram fundamentais para a funcionalidade desses tribunais. E aí, será que, tendo em vista esse modelo, nós poderíamos falar, então, sobre a existência de um sistema de uma justiça internacional penal não uniforme, descentralizada ou fragmentada? Volto a falar que eu mencionei a ideia de um tribunal penal permanente, né, que daria a ideia, terminamos e teremos uma justiça simplesmente centralizadora, e de repente nós temos um movimento com a criação de diversos tribunais com competência internacional. Qual seria a direção, a composição desse sistema internacional penal, tendo em vista a proliferação e a coexistência desses tribunais de naturezas distintas e com competências específicas? Os tribunais híbridos resultam de uma comunhão, né, de uma conjugação de vontades dos estados em ambientes de pós-conflito, juntamente com as organizações das Nações Unidas, exceção feita para o Iraque, aqui um outro parênteses, porque o Iraque é fruto de uma força de coalização britânica e americana, de dezembro de 2003, né, e voltando mais uma vez à ideia do Líbano, tendo em vista o ataque terrorista de Rafik Hariri, que ensejou a morte, né, de Rafik Hariri, ao mesmo tempo em que o TPI, voltando lá na Corte Permanente, resulta de um acordo internacional multilateral, conjugação de vontades declaradas de estados soberanos. Atualmente são 123 estados signatários, são 33 estados africanos, 19 da Ásia e do Pacífico, 18 do leste europeu, 28 da América Latina e Caribe e 25 da Europa Ocidental e outros estados. E aí esses 123 estados, optaram por delegar a autoridade judicante relativa aos crimes de genocídio, guerra, humanidade e agressão para o TPI. Né? Claro que sob a égide do princípio da complementaridade, mas, né, delegaram essa competência. O princípio da complementaridade é o seguinte: o TPI vai julgar apenas e tão somente se o Estado primariamente não julgar, ou se ele julgar com a tentativa simplesmente de realizar um processo para excluir a responsabilidade daqueles agentes. Então, o TPI, embora tenha uma jurisdição automática, ela não é imediata. A responsabilidade primária é sempre dos estados, partes daquele tribunal. Bom, mas, uma vez signatários, crimes cometidos no território ou por seus nacionais, não importando o local, poderão ser investigados e processados pelo TPI, independentemente da manifestação de vontade. E é exatamente por isso que eu fiz a diferenciação da Corte Internacional de Justiça, porque lá a Corte não pode julgar imediatamente. O Estado tem que manifestar o seu consentimento para ter um caso julgado pela Corte. Aqui, independe da vontade do Estado no Tribunal Penal Internacional. Então, o consentimento não é um elemento essencial para a atuação do tribunal. O que pode, de fato, elidir essa possibilidade é a atuação do Estado parte no sentido de julgar, fazer o seu dever de casa de forma imparcial, independente, efetiva, né, criminalizando, né, perseguindo, punindo, se for o caso, os responsáveis por aqueles crimes. E é exatamente por isso que o tribunal rompe drasticamente com esse paradigma da justiça consensual, que é um espelho da doutrina voluntarista clássica do direito internacional, né? Exemplo maior aí a Corte Internacional de Justiça, como eu disse anteriormente. E é exatamente por isso, gente, que dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança,
3 não são signatários do TPI: Estados Unidos, Rússia e China. E, de fato, esse foi o órgão que patrocinou os tribunais híbridos. Então, talvez eu ousaria dizer que o sistema da justiça internacional penal passa por um momento, né, jurídico e institucional de expressão não uniforme, né, no sentido de demonstrar a sua descentralização ou a sua fragmentação, de conviver, né, com tribunais distintos, né, que julguem, que perseguem, né, os responsáveis pelos crimes internacionais. Só que esse fato não retira a importância, a eficácia ou a necessidade ou a funcionalidade do TPI. Ou mesmo exalta os aspectos, né, enaltece os aspectos dos tribunais híbridos. Muito pelo contrário. Apenas para a gente entender e demonstrar aí a direção da composição do sistema internacional penal, ante a proliferação e a coexistência de tribunais com naturezas distintas e competências específicas, é necessário nós entendermos que um não invalida o outro. Por quê? Os méritos e benefícios proporcionados pelos tribunais híbridos são consideráveis. A inserção de aplicação das normas internacionais, a construção do sistema jurídico do Estado, a garantia dos princípios basilares do direito como ampla defesa, contraditório, legalidade, nebis in idem, responsabilidade penal internacional individual, independência, imparcialidade, a proximidade com a cultura local e a população, o fato de auxiliar, né, a composição interna do próprio Estado que foi dizimada por um determinado conflito. E, claro, que sabemos que composições aí, ou questões políticas consideráveis permearam o caminho de estabelecimento desses tribunais, até em razão do posicionamento americano contrário ao TPI. Pra vocês terem uma ideia, como parte desses esforços, o governo americano aproximou-se de diversos países com a intenção de concluir acordos bilaterais de imunidade que excluíssem os seus nacionais, militares, ex-militares ou funcionários, né, da jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Esses acordos proibiam a entrega dessas pessoas ao TPI, sem, no entanto, incluir o compromisso americano de investigar e processá-las. Então, foi uma política do Congresso americano para tentar fortalecer e endossar a proteção dos seus nacionais. Eles podem perguntar, Renata, mas isso é errado fazer isso? O Estado quer proteger os seus nacionais, não é? Talvez. Bom, tá na medida em que os Estados Unidos já, de alguma forma, assinou, porque os Estados Unidos lá atrás, no governo Clinton, quando da formulação do Estatuto de Roma, assinou aquele tratado, que é diferente de ratificar, mas ele assinou, e nesse sentido ele teria como boa-fé, né, a obrigação de não estabelecer tratados posteriores que prejudicassem o objeto de um tratado anterior. Então, se eu me obrigo a entregar, né, pessoas que estão sendo investigadas para o tribunal, né, julgar, para o TPI julgar, eu não posso simplesmente fazer um acordo com outro Estado que é parte, no sentido de dar prioridade a um pedido, né, de extradição daquele nacional, porque aí realmente nós esvaziaríamos a própria competência do Tribunal Penal Internacional. Mas, de forma impressionante, foram 21 estados signatários do TPI que concluíram esses acordos com os Estados Unidos. Volto a falar, 123 estados que são parte atualmente desses 123 estados, 21 concluíram acordos com os Estados Unidos. Então, fica evidente aí, sobretudo com as recentes declarações e medidas americanas, do quão indesejável, né, e receoso é para os americanos submeter-se à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, né, que tem uma representação heterogênea e que não conta com a participação dos Estados Unidos. Em junho desse ano, o presidente Donald Trump autorizou sanções econômicas e restrições de viagem contra funcionários do TPI
que estavam envolvidos na investigação das tropas americanas e funcionários de serviço de inteligência por possíveis crimes de guerra cometidos no Afeganistão, sem consentimento dos Estados Unidos. Inclusive, desses casos, foi um ataque num hospital na base de Kunduz, do Médicos Sem Fronteiras, que acabou com o hospital, né, que é um crime de guerra, né, está proibido na Convenção de Genebra, portanto, do direito internacional humanitário. E é sobre esses fatos que os americanos estão sendo investigados, porque o Afeganistão é parte do TPI. Então, esses nacionais cometeram um crime no território de um Estado parte. E isso levou aí, né, à ira os americanos dessa medida, né, uma retaliação, aí a abertura em março de uma investigação sobre crimes de guerra e contra a humanidade no Afeganistão. Então, o fato dos Estados Unidos estarem envolvidos no estabelecimento dos tribunais híbridos não causa espanto. Não é algo que é de se espantar, né? Dos 7 tribunais híbridos, apenas o Iraque, o Líbano e o Kosovo não são signatários do TPI. Então, Timor-Leste, Serra Leoa, Camboja, Bósnia e Herzegovina ratificaram o Estatuto do TPI, né? E são também um desses 21 estados que assinaram os acordos bilaterais com os Estados Unidos. No próximo slide, eu coloco assim, as datas de ratificação e a assinatura do Estatuto de Roma, né, e do acordo bilateral com os Estados Unidos, para que vocês tenham aí uma ideia. Então, o primeiro seria aí do Timor-Leste, né, que ele ratificou em setembro de 2002, e ele assinou o Tratado Bilateral com os Estados Unidos no dia 23 de agosto de 2002. Então, depois, Alisson, inclusive, né, caso seja interessante, assim, vou passar um pouquinho rápido, mas caso os alunos queiram, né, verificar efetivamente, eu coloco aí as datas de cada um deles para vocês terem um pouco a ideia do que eu estou mencionando em termos de data de obrigatoriedade do TPI e, consequentemente, desses acordos bilaterais com os Estados Unidos. E eles podem ter essa imagem aí, né? Então, com relação ao Timor e Serra Leoa, os tribunais foram negociados e entraram em operação antes das atividades do TPI. Até então, você pode falar, ok, o TPI não tinha competência porque os crimes foram antes da sua entrada em vigor e por ser um tribunal permanente, eles querem romper com essa ideia, então ele não tem uma competência retroativa. Até aí, tudo bem, justifica, por exemplo, uma criação de um tribunal, né, que estabelecesse aí a diretriz de julgar aqueles determinados crimes, né? Mas os demais não. Só que os Estados Unidos muitas vezes condicionaram, né, auxílio para esses estados a assinatura desse acordo bilateral. Para o Timor-Leste, a ratificação do acordo bilateral foi exigida como condicionante da desistência da renúncia americana em apoiar a missão desenvolvida no estado. Ou seja, o estado já estava completamente flagelado. E se ele não assinasse, os Estados Unidos não iriam auxiliá-lo. A gente sabe o que significa uma ausência de apoio dos Estados Unidos. No caso de Serra Leoa, a ratificação integrava um pacote que incluía a doação de 25 milhões de dólares para o investimento em mineração de rutilo. Com relação à Bósnia e ao Camboja, o apoio, né, e o início dessas atividades foram condicionadas do Tribunal Híbrido, né, foram condicionadas às assinaturas do acordo bilateral. E da Bósnia e Herzegovina, os Estados Unidos ameaçaram renunciar ao serviço de proteção americano que existia naquele estado, né? E no Camboja, eles ofereceram um subsídio de 3 milhões de dólares para projetos de educação e redução do trabalho infantil. Então, de fato, são auxílios que estados nessa situação de conflito, né, ficariam um pouco complicados, né, assim, financeiramente, caso não aceitassem, né? E os conflitos que fundamentaram a criação dos tribunais híbridos nesses estados estavam fora da jurisdição temporal do TPI.
E, né, como os americanos mantinham forças militares de auxílio humanitário nesses locais e com a consequente entrada em vigor do TPI, esse acordo foi exigido, né, para a própria entrada em vigor e auxílio humanitário naquela região, né? E como é que nós estaríamos aí diante, né, do contexto da justiça internacional ante a existência desses conflitos, né? Primeiro, a gente tem que entender que o Tribunal Penal Internacional não tem como uma competência, embora automática, julgar imediatamente aqueles casos. A jurisdição é complementar, né? E, dada a importância de alcançar as atrocidades cometidas nos estados pós-conflito, e com a intenção de criar uma cultura de responsabilidade e respeito pelos direitos humanos, né, e igualmente legitimar processos e decisões, né, criando um sistema de justiça internacional penal, irradiando validade para outros componentes, nós podemos observar que tanto o Tribunal Penal Internacional quanto os tribunais híbridos são convergentes, né, são importantes. Né? Mesmo a jurisprudência desses tribunais se dialogam. E, de fato, né, eles acabam repercutindo no entendimento de crimes internacionais aplicados sob a ótica de cada um dos estados. O que se entende, por exemplo, né, numa perspectiva, e eu sempre falo isso muito com os meus alunos, do contexto de uma interpretação de um crime internacional, depende desse aspecto cultural. Por exemplo, né, se nós analisarmos um estupro isoladamente, né, na ideia do crime internacional, ele viola, né, a liberdade sexual no âmbito, né, de violências contra a ordem sexual. Mas dependendo da situação e da maneira que ele for realizado, o estupro pode ser considerado um genocídio. Se a gente pensar no conceito do crime de genocídio, que é aquela redução, aquela intenção de reduzir no todo ou em parte um determinado grupo étnico, racial, religioso, determinadas tribos, isso aconteceu na África, por exemplo, né, que tem um preceito como importante, significativo para a sua perpetuidade, a manutenção da castidade feminina, o fato dela ser maculada ainda sob violência, importa numa destruição ou numa impossibilidade de se continuar, né, aquela determinada tribo, clã, que seja. Né? Mesmo contra a vontade, ela estaria maculada. Então, não é um crime apenas da ordem sexual. Né? E realmente ele tem uma intenção, né, de destruir aquela comunidade. E isso é muito importante, e essas análises contribuem significativamente para a interpretação e para a formação da jurisprudência internacional penal. E a gente entende nesse sentido, né, que todo esse processo de fragmentação, né, e de entendimento, por exemplo, o próprio Líbano, né, que recentemente, agora um mês, acabou por finalizar o seu processo, né, é o primeiro tribunal que aplica o crime de terrorismo, levantando um parênteses, gente, que é pelo fato da lei interna libanesa determinar o terrorismo, tá? Não é uma definição de âmbito internacional, mas de fato é extremamente importante para uma aplicação no âmbito internacional, que, de fato, não se chegou a um consenso sobre o conceito do crime. Né? Esses critérios são fundamentais, portanto, e a gente percebe que seria possível imaginar um sistema de uma justiça internacional penal, falando em termos de conflitos armados, descentralizado, com um plexo irradiador, com um centro irradiador, que seria o TPI. Então, essa hibridação desses tribunais possibilita uma adequação da legislação nacional aos princípios de direito internacional.
evitando, portanto, assim, né, ou proporcionando, na realidade, o fim da impunidade, a possibilidade de uma reconstrução e uma capacitação da justiça local, né, aplicando, portanto, padrões, né, de justiça internacional, tanto material quanto processual. Nesse sentido, a gente verifica, né, a importância da justiça na composição desses conflitos internacionais e de tantos outros conflitos que, infelizmente, ainda temos, né, atualmente. Então, com base nessas reflexões, eu gostaria de novamente agradecer, né, a gentileza, o convite que me foi feito, né, a minha honra em poder estar aqui nesse seminário, né, tão bem organizado pelos professores Sérgio, Alice e Juliette, e agradeço também à Faculdade de Direito de Conselheiro Lafayette pela oportunidade. Muito obrigada. Oi, pessoal. Obrigado, professora. Sensacional te ouvir. Estava já com saudade, para dizer a verdade. Acho que está todo mundo, né, nessa fase virtual. Enfim, tem algum tempo que eu não encontro a professora, mas é um prazer, uma honra. Eu tenho certeza que todo mundo aqui diz o mesmo. A gente chegou até aqui 90 pessoas escutando a senhora. Agora deu o horário da aula deles, aí alguns tiveram que sair aqui e mandaram mensagem para mim no privado aqui, dizendo que está excelente, muito obrigado pela oportunidade, muito bom ouvi-la. Enfim, esse é o sentimento que fica após ouvir a senhora. E tratando de temas tão relevantes, eu queria até anunciar, não sei se a senhora sabe, mas para os alunos eu acho que é interessante, o pessoal da faculdade, a gente acabou de elaborar um livro, que a gente está mandando para a editora, talvez na semana que vem, sobre o Timor-Leste, especificamente, e que vai contar, tem até um capítulo escrito por um aluno lá do mestrado, Felipe, que trata sobre a questão dos painéis especiais para julgamento, porque é um caso muito interessante que teve a atuação de um brasileiro, né, o Sérgio Vieira de Mello, enfim, que trabalhou na ONU, tem até um filme sobre ele que saiu na Netflix, enfim, é um tema muito, muito legal, a gente achou por bem trabalhar. A professora Juliette participou do projeto, o professor Sérgio também, e vários alunos e as alunas da faculdade. Então é uma coisa assim, que tá muito legal. E eu ouvi a senhora falar assim, de uma clareza, é tão bom que, nossa, dá saudade assim, da época de aula, professora. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Os alunos, a fala do professor Sérgio travou um pouco na hora que diziam um currículo. A professora Renata é uma pessoa extremamente ocupada, cheia de afazeres, até porque ela é reitora de uma universidade, professora em várias faculdades, e imaginem vocês, se disponibiliza, gentil que só, né? Ela é uma pessoa muito gentil, muito cândida, assim, uma pessoa extremamente carinhosa com os alunos, se disponibiliza a vir aqui falar com vocês. Então, assim, é um momento único. Eu tô triste, sabe, professora, por uma razão aqui, vou até anunciar, a professora Juliette talvez me bata aqui, mas o professor Kyong, ele disse que queria assistir de qualquer jeito e queria falar contigo para fazer uma homenagem, de tanto que ele gosta de ti. Só que ele não conseguiu, ele mandou mensagem dizendo que pegaram ele numa reunião agora, então ele falou assim, não consigo entrar, estou numa reunião aqui, mas ele estava doido para vir aqui para falar contigo, porque o carinho que a senhora demonstrou por ele já tinha dito para os nossos alunos aqui também, na palestra que ele tem por ti. Queria te agradecer muito. Queria te agradecer muito. Vou passar a palavra à professora Juliette, ao professor Sérgio também, para que façam um agradecimento. Eu queria também deixar aos alunos aqui um agradecimento especial por terem comprado a ideia, por terem participado. Enfim, eu tenho certeza que muitos de vocês, a partir de agora, vão levar os conhecimentos que estão tendo aqui para a vida e se dedicar mais à temática também, porque às vezes o direito internacional fica nessa... Assim, a gente acha que o mais importante é o civil e tal, e cada vez mais a gente está tendo uma integração do direito internacional às normas internas, a questão da proteção de direitos humanos. O STF vacila um pouco, mas o fato é que a gente precisa continuar lutando, como a senhora disse, os direitos humanos têm que galgar espaço aqui dentro do Brasil também. Por isso, e nesse sentido, eu acho muito importante ouvir pessoas como a senhora. Obrigado mesmo de coração e obrigado aos alunos também pelo comparecimento. Professora Juliette, o Sérgio está dizendo que o áudio dele está ruim lá, ele não vai conseguir falar, mas professora Juliette, fica à vontade. Professora Renata, como o Alisson falou, realmente dá saudade aí das aulas do mestrado, que eram momentos bons, e eu ouvi a senhora falando realmente
É muito bom e muito gratificante. Eu quero agradecer mais uma vez pelo aceite do convite, por contribuir com os nossos alunos com esse evento. Hoje, então, nós encerramos nossa primeira semana internacional e acredito que o meu sentimento, e tenho certeza que do professor Alisson, do professor Sérgio, é um sentimento de dever cumprido, de gratidão a todos vocês que durante toda essa semana se fizeram presente. Agradecemos a todos de uma forma muito especial, aos alunos, ex-alunos, público externo, professores e palestrantes, e hoje de uma forma muito especial, carinhosa, a professora Renata. E que essa seja a primeira semana internacional dos conflitos armados, de muitos outros que virão. Muito obrigada, professor Alisson, professor Sérgio, pela parceria, e a professora Renata, minha eterna gratidão. Eu que agradeço a gentileza. Professora Renata, agora vai ficar o convite aqui para a senhora voltar pessoalmente à nossa faculdade. Vai ser um prazer recebê-la assim que essa loucura passar e a gente poder voltar a se encontrar pessoalmente. Foi um prazer recebê-la aqui, professor. Vou cobrar, hein? Ah, que isso, que ótimo. Vou cobrar, quero ir pessoalmente. Ah, vai ser um prazer recebê-la aqui. Professora, muito obrigado. Professora Juliette, muito obrigado. Professor Sérgio está pedindo para agradecer, dizendo que o celular dele está ruim lá, mas foi um prazer. Alunos, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. A gente se vê aí. E vamos lá. Fé e foco. Alisson, vamos fazer o print da tela. Vamos para tirar registrar. uma fotinha. Ótimo. Vamos tirar uma fotinha. Liguem Pessoal, quem puder. Liguem quem puder aí para a gente fazer o print. Olha o Paulinho como tá bonito ali. Vamos lá, então. Muito obrigada a todos. Obrigada, professora Renata. Obrigada mais uma vez, gente. Parabéns. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.